Boa noite, amigos da RCT TV, canal 23 da TVN. Está começando mais um Esporte na TV. Hoje, segunda-feira, recebo aqui o meu amigo Luciano Gasparini. Boa noite, Luciano. Boa noite, Moreno. Boa noite, telespectador da RCT. Desta vez aí vamos tentar se comportar e manter sem muitas risadas, né, Moreno? Vamos tentar, né? Falando de Canoas, né? O nosso Canoas Esporte Clube, que no sábado abriu a rodada da divisão de acesso, a 7ª rodada do primeiro turno da competição, foi até Gravataí e acabou sendo derrotado pelo Cerâmica pelo placar de 2-1. O time de Gravataí abriu o placar logo aos 9 minutos. O Canoas empatou com o Lucas Lima ainda na primeira etapa e aos 8 segundos da segunda etapa, o Canoas acabou aí sofrendo o gol do Danilo. O gol foi da vitória ceramista. Luciano Gasparini, Canoas evoluiu, né? Tomou, vamos dizer assim, só 2-1, parece simplista, né, falar apenas do placar, mas em relação ao jogo também o time se comportou de uma maneira diferente nesse que foi o primeiro jogo do Marcelo Estigarribe. Moreno, na verdade a gente quer que o Canoas saia ganhando, mas a melhora não vai se dar assim de uma hora para outra, até porque o elenco que o Marcelo utilizou foi o mesmo, né? O mesmo grupo que vinha atuando. E ainda assim ele fez algumas mudanças, botou o Egon para meia, ele botou o Egon para meia, botou o Peterson de volta, resgatou a função aí do Peterson que estava no banco de reservas com o Cedemir. E o time já mostrou uma evolução, mais uma derrota, né, de 2-1 dessa vez, mas um placar menos dilatado. Todas as partidas fora, o Canoas foi goleado, né? Lembrando que foi 8 contra o Santa Cruz, tomou 4 do Ipiranga, então 3 do Brasil, e 4 do Brasil também, né? E aí agora pelo menos um 2-1, e a expectativa é que melhore agora. Não sei se os atletas que o Marcelo trouxe já vão estar à disposição no bid, mas pelo menos para o segundo turno já se tem essa garantia. E também se comparando aí as tabelas, os grupos, teoricamente, né, um grupo que pontuou menos, o grupo do Canoas, apresenta mais dificuldade aí na competição. Então o Canoas deve enfrentar um pouquinho menos de dificuldade, digamos assim, no segundo turno, o que dá um alento para se manter na divisão de acesso, que hoje é o grande objetivo do Canoas. É verdade. Eu conversei com o Marcelo e ele espera que ao menos 3 atletas que ele trouxe junto com ele na sua chegada possam participar já no domingo dessa partida com o Glória, que é muito importante para o Canoas. Muita gente pode pensar, o Canoas já está eliminado do primeiro turno, não precisa somar pontos. Precisa sim, porque a classificação geral é que vai definir os 3 rebaixados da divisão de acesso, que teve os seguintes resultados no domingo. O Nova Prata fez 6-2 no Rio Pardense, o Santa Cruz empatou em 2-2 com o Tupi, o Brasil de Farroupilha venceu a União Frederiquense por 2-0, o Marau empatou com a Avenida por 0-0, o Rio Grandense de Santa Maria venceu o Panambi por 2-0, o Ipiranga fez 1-0 no Inter de Santa Maria e o Glória fez 3-0 no Santo Ângelo. E a tabela da divisão de acesso, Luciano Gasparini, acho que não está muito difícil para o Canoas recuperar isso aí no segundo turno, né? Na verdade, assim, com toda a campanha ruim que o Canoas vem fazendo, ainda é possível se recuperar. Com 2 vitórias ele já encosta, né, nas equipes que estão um pouco à frente, aí, que são as primeiras a se safarem, digamos assim, do rebaixamento. Então é possível. A dificuldade tem sido o próprio Canoas, porque a tabela tem favorecido, né? E uma dificuldade a mais que o Canoas vai ter no segundo turno, lembrando, é que por azar vão ser 7 jogos e 3 deles em casa e 4 fora. Até eu posso trazer a tabela aqui. Os jogos em casa são o Inter de Santa Maria, o Panambi e o Santo Ângelo. E fora de casa, o Canoas tem a estreia do dia 13 de abril, depois da interrupção aí para as quartas de final, semifinal do primeiro turno. Dia 13 é retomada a competição no seu segundo turno, aí quando enfrenta o Tupi. Depois, fora de casa, também tem o Rio Pardense, que é um confronto direto para escapar do descenso. O Avenida e União Frederiquense. Portanto, estão 4 partidas fora de casa e 3 em casa. O Canoas obrigatoriamente vai ter que vencer essas partidas em casa e buscar mais algum ponto fora. E, como tu falaste, é importante que some algum ponto contra o Glória nessa última partida, porque é o que vale para critério de descenso aí é a classificação geral. A gente via ali a tabela, né, do grupo A, o grupo do Canoas. 3 equipes com 11 pontos, uma equipe com 9. Está ali a tabela, o Tupi de Criciúmal em primeiro com 11, o Avenida também com 11, o Inter de Santa Maria com 11 e o Panambi com 9 pontos. E ali já eliminado, o Santo Ângelo com 5, Frederiquense com 1, Canoas 0, Rio Pardense 0. Realmente esse grupo
está se parecendo bem mais fraco em relação ao grupo B, né, Luciano? Que já o Rogerinho, já aí, ó, antes de eu falar, ele já colocou, ó, tu vê a agilidade do nosso Rogerinho. Que tem a liderança ali do Ipiranga de Erechim, invicto, né? Um dos únicos invictos dessa divisão de acesso. Excelente campanha do time de Erechim, assim como Santa Cruz, né, Luciano? É verdade, e ali ainda acompanhando a tabela, se a gente observar a pontuação do grupo do Canoas, o líder, que é o Tupi, tem 11 pontos. Se ele ingressasse aí nesse grupo B, ó, ele só ficaria à frente do Cerâmica, portanto, quase na lanterna. Aí a gente pode ver a disparidade entre os dois grupos, o que não deixa de ser uma vantagem para o Canoas para o segundo turno, que vai enfrentar todos os adversários do seu grupo, que tem uma pouca pontuação. E a gente vê ali o Glória, né? O Glória de Vacaria, a 1 ponto de ingressar, vai vir com tudo para cima do Canoas, né, Luciano? E vem de uma boa vitória aí de 3-0, né? Sobre o Santo Ângelo em casa. O Glória, que tem agora o Amaury Knevitz. E então é um adversário teoricamente forte, que tem tradição. Tem Marcelo Pitol, tem Ale Menezes, né? São atletas experimentados, e então o Canoas vai ter dificuldade, como vai ter em todos os jogos. Não dá para achar que porque vai enfrentar no segundo turno adversários com pontuação baixa na competição, que vai enfrentar facilidade, porque o próprio Canoas tem mostrado muitas dificuldades, está se reestruturando, tem agora a questão de remontagem do grupo, que se apresentou deficitário para essa primeira etapa da competição. Então, acho que o grande inimigo é o próprio Canoas, e a competição tem se mostrado até favorável em termos de pontuação. Dá para buscar, mas o Canoas tem que reagir. E não tem mais tempo, agora tem que começar a somar pontos. Ainda falando de Canoas, Luciano, uma mudança essa semana é que o Canoas agora passa a treinar pela manhã, ficando à tarde para os juniores, né, que iniciam a disputa na quarta-feira contra o Veranópolis, time comandado pelo Eduardo Luz. Muita gente pergunta, por que o Canoas está na Série A, né, dos juniores? É porque houve 4 desistências. O Canoas fez uma campanha bastante razoável no ano passado, acabou ocupando uma das vagas e inicia essa competição 15h30, então, quarta-feira, contra o Veranópolis, no Antônio Davi Farina. O que a gente pode esperar do Canoas aí nessa competição de elite, Luciano Gasparini? A gente pode, embora tenha sido reformulado o grupo aí, trouxe um atleta, um treinador, que é o Eduardo Luz, que tem experiência em passagem de grupo profissional, né? E já trabalhou também com técnicos experimentados. Veio para somar, está bastante motivado, que é a primeira oportunidade à frente de um grupo, ele sendo o principal comandante. E o Canoas aí tem a memória do ano passado, que é onde esteve no segundo turno, principalmente, reagiu no estadual, foi 5º colocado, ficando à frente do São José, que é uma força tradicional aí nas categorias de base, e até do Osoriense, né, o Gaó lá, que tinha sido semifinalista no primeiro turno. Então ele já mostrou uma reação já no segundo turno da competição passada, manteve alguns poucos atletas, teve uma reformulação e tem agora a chegada do Eduardo aí, que pode contribuir bastante. Então vamos ver estamos na expectativa, ver o que o Canoas pode apresentar, mas eu acho que pode ir bem na competição de novo, sim. E outro que joga no domingo, além do Canoas, é o Estância Velha, o nosso outro representante do futebol canoense, que estreia na terceirona contra o Sapucaiense, em local ainda a ser definido. Primeiramente está marcado para Encantado, né, onde vai ser a casa do Estância nessa competição. No entanto, há negociações para que o mando de campo seja invertido e o jogo aconteça no Arthur Mesquita Dias, em Sapucaia do Sul. O Estância que perdeu seu primeiro amistoso, mas foi bem lá em Venâncio Aires, quando perdeu para o Guarani por 1-0 apenas. Eu digo apenas porque o Guarani é uma equipe que já vem estruturada desde o ano passado, quase conseguiu o acesso, não conseguiu por pouco, manteve o elenco e tem aí um comandante também bastante experiente, né, Luciano? Acho que dá para esperar do Estância um pouco mais do que a gente vem vendo do Canoas até o momento, né, Luciano? Na teoria, assim, sem ter acompanhado o jogo, sabendo só do resultado 1-0, foi um resultado bom, assim, por Estância, porque é uma equipe que está sendo montada agora, com o Guarani, que já vem num trabalho, e tem um técnico experiente, como tu falaste, é o Carlos Gavião, que saiu do Sub-17 do Grêmio, assumiu o Guarani, né? Ele que já tinha tido a oportunidade de trabalhar como técnico de equipe profissional no Pelotas, onde não fez boa campanha. Aí foi para o Grêmio, foi substituído pelo André Jardini, que hoje está no Sub-20 do Grêmio, né? E agora tem essa oportunidade no Guarani de Venâncio, o Guarani de Venâncio, que já foi campeão gaúcho em 2002, naquele super campeonato. Acabou tendo uma queda aí e desceu para a segunda, desceu para a terceira. Então é um dos clubes tradicionais que o Estância vai ter, junto com, nós falávamos aqui fora do ar, junto com o São Gabriel, junto com o Sapucaiense, com o Guarani de Bagé e o Bagé, são todas equipes tradicionais
que já participaram da primeira divisão enquanto o Estância está debutando. Então ele vai enfrentar muita dificuldade, mas essa amostragem, pelo menos desse resultado, e nós andamos conversando, né, com a Vanessa lá, que é repórter de Venâncio, e ela falou que, fazendo uma análise do jogo, disse que o Estância foi muito bem no primeiro tempo da partida, o Guarani se impôs no segundo e acabou ganhando num gol de falta aos 37 minutos do segundo tempo. Então é um resultado aí que dá um certo alento aí para o pessoal do Estância. E o Estância que será testado amanhã, provavelmente pela segunda vez, em jogo-treino com o time universitário da Ubra, né, comandado pelo Jardel Machado, que vem crespando aí muitos jogos preparatórios, tanto a divisão de acesso como a Terceirona Gaúcha. A Ubra que acabou levando 4-1 do Sapucaiense no sábado pela manhã. No entanto, na primeira etapa, onde apenas os titulares jogaram, a equipe canoense venceu por 1-0. Teste importante aí para o Estância, até para a gente poder conhecer a filosofia de trabalho do Paulo Cunha e o que ele pretende montar aí para esse primeiro jogo, né, Luciano? Com certeza, e agora mais próximo, né, a gente podendo acompanhar, isso vai facilitar. A gente vai poder ver a qualidade dos jogadores, a movimentação, se ele já conseguiu imprimir algum padrão de jogo na equipe, o que é difícil com esse pouco tempo de trabalho, mas se baseando nesse resultado aí de Venâncio, então já pode ter um desempenho melhor. E como tu falaste, aí a Ubra do Jardel vem crespando, foi o termo que tu usaste, né, fazendo jogos equilibrados com equipes profissionais. O próprio Canoas, né, foi um jogo bastante ríspido ali, 1-0 só para o Canoas, num gol do Felipe, de fora da área. Então o Jardel também vem destacando aí como profissional e pode encrespar e vai ser um bom teste aí para o Estância. Antes de ir para o intervalo, Luciano, depois a gente vai falar de dupla Grenal, de Campeonato Gaúcho, que está aí nas suas quartas de final. Só um toquezinho, né? Amanhã às 8 horas da noite, a Vôlei Sul, a equipe de Novo Hamburgo, treinada pelo Gilson Mão de Pilão, decide sua vida na Superliga B. O confronto com o Sada Contagem está 1-1. Primeiro jogo teve vitória dos hamburguenses fora de casa. No sábado, infelizmente, o time de Novo Hamburgo acabou perdendo em casa e a série está empatada em 1-1. Importante, né, Luciano, se a gente contar no ano que vem com mais uma equipe gaúcha na Superliga. Com certeza. Eu ainda sou do tempo da Frangosul, né? Frangosul Ginástica. De Novo Hamburgo, que era uma equipe aí que dava gosto de ver, era destaque nacional, junto com o Corinthians de Santa Cruz do Sul no basquete. Exato. São duas equipes assim, que marcaram a minha infância, digamos, a minha adolescência, acompanhando voleibol e basquete. Então seria muito interessante, muito legal a gente ver o resgate do voleibol gaúcho na figura do Canoas, aí, que já conseguiu acesso e já conseguiu permanecer esse ano na principal divisão do vôlei brasileiro. E agora aí com o Gilson, que é um profissional capacitado, já esteve à frente do futebol do Canoas, inclusive. E aí voltou para o vôlei, que é a área que ele conhece, e já está mostrando aí um bom trabalho. Vamos ver, vamos na expectativa ver se a Vôlei Sul aí consegue esse acesso. Vamos torcer então para que no ano que vem a gente tenha no mínimo 2 equipes gaúchas na divisão principal do vôlei nacional. Depois do intervalo a gente vai falar de Grêmio, Internacional e Campeonato Gaúcho. Até mais. Essa é a RCT, Rede Comunidade de Televisão. Um canal com conceito moderno, trazendo o melhor das séries de sucesso em todo o mundo. E notícias da nossa gente, com enfoque sério e imparcial. Telejornalismo regional, com as notícias das cidades de abrangência da RCT. Os seriados que fizeram e fazem sucesso e que conquistaram uma legião de fãs em todo o mundo. Um dos seriados de maior audiência em todo o mundo, Smallville. Eles são divertidos e topam qualquer coisa. 2.5 Men. Ei, tá fazendo o quê? Tentando achar uma conexão plausível entre os jingles e a Revolução Industrial. Emoção em família em 2 séries de grande sucesso. As aventuras da família Walton. Você pode ir buscar, eu vou com eles para casa. E o dia a dia da família Ingalls em um dos seriados mais profundos de todos os tempos. Os Pioneiros.
Os patrulheiros da Califórnia em grandes aventuras. X. O que aconteceu? Sei lá, num minuto eu estava assim pertinho de botar as mãos em cima dele, aí puf! Eles são um esquadrão de elite e não levam desaforo para casa. Esquadrão Classe A. Don't matter. I'll walk before I fly. Hannibal, look. Os mistérios deste e de outros mundos investigados por 2 agentes do FBI. Arquivo X. Esta não é uma de suas teorias de arquivo X, é? Ele encontra saída para todas as situações de perigo. MacGyver. Por quê? Bom, acho que eu sempre fui muito supersticioso. Os melhores seriados de todos os tempos estão aqui na RCT. Um canal feito para você. Aqui você se vê na TV. Voltamos aqui com o Esporte na TV, que tem o patrocínio da Coca Esportes Assessoria em Comunicação. O site já está no ar, hein? Vocês devem estar cansados de ouvir eu falar que em breve estará no ar. Agora ele está. Acesse lá www.coca.com.br, Coca com K no início e 2Ks no meio. Falando da Série A do Gauchão, né? Charmoso Campeonato Gaúcho, que teve ontem o Inter vencendo o Laje... complicado, né, Luciano? Charmoso Campeonato Gaúcho, que teve o Inter ontem ganhando do Lajadense por 1-0. Nós vamos ver aí os lances do jogo, né? O gol colorado. O Grêmio marca o 3º gol. Tá aí, Luciano. A gente tem aí o Wellington Paulista destacando mais um gol com a camisa do Colorado. Ele que vai ser um possível concorrente aí, forte ao Rafael Moura, né? E a jogada do Murilo, né? Importante ali, né, Luciano? Tudo bem. Aí esse aí que está aparecendo, o Valdívia que está devendo, né? Uma grande promessa colorada, recebeu a oportunidade nesse jogo, não foi muito bem. E o Wellington Paulista vem aproveitando, né? Embora seja o time B do Internacional, time reserva, ou como queira, né? Ele vem se destacando, vem aproveitando as oportunidades e deve integrar o grupo principal agora em seguida. Aí vai ser uma boa opção para o Rafael Moura. Mas dava para pegar essa bola aí. Dava. O goleiro fez um golpe de vista ali, não sei. Faltou confiança para o nosso Eduardo Martini. É que estava com uma camisa estilizada, parecia o Rogério Ceni ali, né? Com o 01 na camisa. E o Eduardo Martini vem fazendo boas competições aí, campeonato após campeonato, é um goleiro que vem se destacando, mas realmente falhou aí nesse gol, dava para ter pego, pelo menos ido na bola, coisa que ele acabou não fazendo. E o Internacional, então, né, sobrou com o pé nas costas aí, 38 pontos, primeiro colocado na classificação geral. Se for passando de etapas, vai fazer a final no seu estádio no Beira-Rio. Com certeza. Daqui a pouco a gente vai falar de classificação, vamos falar também dos confrontos. Antes vamos falar do Grêmio, né? O outro time aqui da capital, que acabou vencendo fácil o Pelotas na despedida do Sandro Sotile, 3-0. Grêmio sem maiores dificuldades, especialmente no segundo tempo, né, Luciano? Com o ingresso aí do nosso Janderete, que a gente já vem destacando aqui desde o início do ano. Nossa, o terro de... Não, o Janderete passou à frente do Max, né, nessa disputa aí pela posição. O jogador que entrou e resolveu o jogo. Ele que ainda não tinha feito gols com a camisa do Grêmio, fez já logo 2 numa vez só. O Janderete é um jogador bastante movimentação, movediço, né, facilidade no drible. E o Max vem comprovando aquela tese do Renato, de que não tem condição de encarar 90 minutos, que é um jogador de pouca competitividade. E o Janderete aproveitou e agora azar do Max aí, que se tornou uma opção atrás dele, né? O Janderete agora se torna uma boa opção aí para o Anderson Moreira. A gente vê aí no primeiro gol a importância dele acompanhar a jogada, né? O Everaldo acabou não conseguindo driblar o goleiro, ele acompanhou ali e fez o primeiro gol do tricolor. Mas falando em meia, Luciano Gasparini, o Grêmio tem um jogo importante na quarta-feira contra o News Old Boys na Argentina, válido pela 4ª rodada da fase de grupos da Libertadores. E a dúvida é da imprensa, né? Porque eu acredito que o Anderson Moreira já tenha na cabeça o substituto do jogador Zé Roberto. O que tu acha, Luciano? Alan Ruiz para segurar a bola mais ali no meio, que é um jogador mais cadenciado, ou o Dudu com a velocidade dele para o contra-ataque? Só um pouquinho antes de falar, o Pelotas para mim foi a grande decepção desse campeonato, né? Ele que tinha sido campeão
da Recopa Gaúcha, campeão da Copinha. Que golaço do Janderete. Ele tem muita categoria, um jogador que desde o tempo do Figueirense já gostava muito. É um jogador jovem, né? Acho que recém completou 20 anos, aí o Grêmio tem que explorar essa juventude. Um jogador que teve na seleção brasileira. Então, como eu estava falando, o Pelotas foi a grande decepção, esperava muito do Pelotas, depois do enfrentamento com o Internacional lá do Clemer, vencendo, né, de 3-2 de virada aquela final, e fez uma campanha sofrível o Pelotas. E a gangorra de Pelotas está ativa aí, né? Com o Brasil garantindo o título do interior, que ainda está em aberto, que se o Brasil for campeão ou vice, ele passa esse título, digamos assim, para outra equipe, que pode ser o Veranópolis ainda ou o Caxias, né? Então... Mais uma das que aprontou a Federação Gaúcha de Futebol, né? Diga-se de passagem, né? A federação muito confusa, né? Nunca tem definição, o regulamento é sempre bastante difícil. Antes era aquela história de que podia ser campeão e ser rebaixado, depois mudaram isso, né? E será que eles não pensam antes, né, da competição? Tem que acontecer a situação para eles acabarem tomando uma decisão. Enfim, a gente fica sem saber, o Brasil é campeão. Eu vi até no Facebook de um amigo nosso, o Hernani Campelo, da Rádio Guaíba, da Rádio Metrópole, ele colocou: parabéns, Brasil de Pelotas campeão no interior. E aí torcedores do Brasil reclamaram disso. Porque já está eliminando o Brasil, né? Então acaba ficando confuso. Por que não campeão no interior e também campeão estadual? Mas enfim, o Grêmio aí, então, quarta-feira contra o News Old Boys. Luciano, Alan Ruiz ou Dudu? Não fica em cima do muro. Não, objetivamente, Alan Ruiz é um jogador que vem entrando, tá claro, ele vem entrando sempre que o Zé Roberto sai, ele é a primeira opção e é um jogador da função, né? O Dudu é um atacante pelo lado. O Ruiz é um meia que tem chegado na frente, que faz articulação e já tem uma experiência internacional, apesar de jovem, né, um jogador rodado, que vem do exterior, então isso pode contribuir bastante nesse momento complicado que vai ser esse jogo contra o Nils. Então eu não tenho dúvida nenhuma, minha convicção aí de que o Ruiz vai jogar e eu acho que é o jogador apropriado para jogar essa competição e nesse momento aí para substituir o Zé Roberto. Correto, Luciano. Enquanto a gente acompanha a classificação do Campeonato Gaúcho, do Grupo A e depois do Grupo B, eu vou lendo aqui os resultados da rodada, né? Que além do jogo do Grêmio e o jogo do Inter, teve Esportivo 1, São José 0, Brasil 1, Veranópolis 0, o Aimoré empatou com Juventude em 1-1, o Caxias fez 2-1 no Novo Hamburgo, o Passo Fundo fez 3-1 no São Paulo e o Cruzeiro que empatou em casa com o São Luís de Juí. A gente vê aí o Internacional disparado, né, Luciano? Como tu falavas. Agora, Luciano, olhando a tabela, uma coisa que a gente temia no início do campeonato, que a gente até comentou aqui no Esporte na TV, era de que uma equipe do grupo B, por exemplo, ficasse com menos pontos que uma equipe desclassificada do grupo A, né? E isso acabou não ocorrendo, né? Acho que acabou ficando... O Noveleto deu sorte, na verdade, né? Das 8 equipes melhores que tiveram melhor pontuação se classificarem, né? Com certeza, e só lembrando tem essa questão ainda do Passo Fundo aí, se resolver, né? Mais um embrolho. Ali o asterisco, né? O pessoal tá vendo ali um asterisco no Passo Fundo. O Passo Fundo perdeu 8 pontos pela inscrição irregular num jogador que era do Juventude e ainda vai ter o julgamento essa semana aí, quinta-feira, e deve ter desdobramentos. Aí não se sabe se vai ser paralisado o campeonato ou não. Uma pena que o campeonato seja decidido nos tribunais. Teve o episódio do Esportivo, agora o Passo Fundo, né? Então, e o Passo Fundo ainda pode mexer na questão do rebaixamento e da classificação, porque com os 8 pontos ele estaria com 19 e ele entraria na vaga do Cruzeiro, que acabou deixando essa dúvida aí porque cedeu um empate com o São Luís nos acréscimos, né? Nos últimos minutos. Se ele vinha vencendo, se tivesse vencido, somaria 2 pontos a mais e não teria esse problema aí. O Passo Fundo, então, inclusive treinou hoje à tarde, na expectativa de enfrentar o Internacional. E se o Passo Fundo acabar revertendo essa situação, ele também escapa do descenso colocando o Esportivo, que esteve envolvido naquela questão dos atos de racismo contra o Márcio Chagas lá no jogo contra o Veranópolis na Serra, né? Então é uma pena, o campeonato já está indo para a fase final da competição, agora com os jogos eliminatórios, e a gente fica na dúvida quem é o campeão anterior, quem não é, quem é o rebaixado, quem não é, vai depender do tribunal, então é uma pena. Luciano, a gente, só te cortando, mas para acrescentar o teu comentário, esse campeonato gaúcho teve atos de racismo, brigas de torcida,
gramado sintético com 60 graus de temperatura, gramado esburacado em Rio Grande, enfim, confusão, time rebaixado fora do campo. O que tem mais para piorar esse Campeonato Gaúcho, Luciano? Olha, desde que eu me conheço por gente, eu não vi um campeonato tão confuso, com tanto problema que nem esse. Não, ainda para corroborar aí com teus itens, a questão aquela dos rojões do Grêmio também, lá contra o Juventude, né? Então, o campeonato que... Arbitragem, né? Arbitragem, também alguns erros de arbitragem, bastante até, diga-se de passagem. Arbitragem que vem passando aí por um momento difícil de renovação, que é um assunto aí que a gente pode tratar em um outro programa. Então, é por isso que tu rias, né, no início aí do charmoso gauchão. A gente riu, né, porque é um absurdo até chamar de charmoso um campeonato com tantos problemas. Na verdade, até a gente entende a conotação, que é aquele charmoso, aqueles clubes tradicionais de antigamente, como Cruzeirinho, como Bagé, né, aquelas histórias, Floriano, aqui de Novo Hamburgo. Mas, lamentavelmente... Tá velho, hein, Luciano? É verdade, mas eu tenho uma boa memória. Conversava bastante com meu pai sobre futebol. Tá certo, saiu bem. O Cruzeiro de Porto Alegre, ainda ali do estádio da Montanha, ali onde é o atual João 23. Nossa Senhora, não vou deixar ele continuar essa história aqui, senão ele vai até amanhã. Mas falando dos confrontos, Luciano, vamos adiante. Caxias e Veranópolis na sexta-feira, no Estádio Centenário. Caxias ou Veranópolis, quem passa? Caxias, aí seco. Eu acho que é o confronto mais equilibrado, mas eu acho que deve prevalecer o fator local e o Beto Campos, aí, que vem fazendo uma grande campanha à frente do Caxias, depois que se transferiu do São José. Então, eu finco aí os 4 mandantes como classificados, mas vamos ali, ó, Cruzeiro Internacional, confronto que a gente não sabe ainda onde é que vai acontecer. Cravaria Internacional, então, sem sombra de dúvida. São 2 aspectos aí dessa confusão do Campeonato Gaúcho, que é não se sabe onde vai acontecer, né? E não se sabe se vai ser o Cruzeiro, né? Porque se o Passo Fundo reverter essa questão do tribunal, pode ser o Passo Fundo. Mas eu acho que o Internacional deve passar agora, usando o time titular, jogando. Não sei se vai ser no Beira-Rio. Se for ainda, eu acho que o Inter leva mais vantagem ainda. Se for no Vale, o jogo fica um pouco mais equilibrado. Mas deve passar o Internacional, com todo respeito ao Cruzeirinho aí, o nosso amigo Hernani Campelo. Fanático pelo Cruzeiro, né? Que deve estar apreensivo aí. O Cruzeirinho deixou escapar a vitória nos últimos minutos e aí arrumou essa confusão toda. Ainda no sábado, 19 horas, o Brasil de Pelotas recebe o Novo Hamburgo, um confronto que também deve ser bastante disputado, né, Luciano? O Brasil agora, eu acho que não. Eu acho que o Brasil, esse jogo deve ganhar com facilidade, né, com todo respeito ao Novo Hamburgo. O programa está sendo gravado, Luciano. Tudo bem, aqui eu vou arrumar briga aqui na região, né? Mas o Brasil vem muito forte, principalmente no sistema defensivo, não sofre gols. E agora com a massa aí do Brasil de Pelotas em casa, carente aí por títulos, depois de estar na segunda divisão por bastante tempo, eu acho que o Brasil vem forte para esse jogo, deve ganhar até com uma certa facilidade, vou arriscar isso. E o Grêmio que recebe o Juventude na Arena, o Grêmio que deve estar desgastado, né, de uma viagem de volta da Argentina. Isso te preocupa? Acha que o Grêmio tem alguma chance? Preocupação, eu não tenho motivo para me preocupar com o Grêmio, nem com o Internacional, nem com... Mas eu acho que quem tem que estar preocupado é o Enderson, porque o Roger Machado, que é um ex-integrante aí da comissão técnica do Grêmio. Tá com sede, né? Como o próprio Enderson falou e lembrou bem, o Roger conhece o grupo muito melhor do que ele até, porque trabalhou, já vem há 2 anos trabalhando no grupo principal e já estava nas categorias de base do Grêmio acompanhando. Então ele sabe muito bem aí os aspectos positivos, as potencialidades do time, mas em especial aí no caso dele, que interessa para ele, as fragilidades do Grêmio, que ele deve saber usar. Mas vai ser um momento aí de grande emoção para o Roger e para a torcida do Grêmio, né? Que o Roger voltando à arena, dessa vez como treinador de time adversário. Então eu tenho certeza que ele vai ser aplaudido aí na arena, porque ele é um ídolo do torcedor. Esperamos um grande jogo, mas eu acredito que dá o Grêmio aí por ter um time superior. E peças de reposição, né? Mesmo que o time esteja meio cansado, não faça um bom primeiro tempo, o Enderson tem jogadores, como a gente conversava, como o Janderete no banco, né? Bastante importantes e que podem fazer a diferença. Então tu cravaria as semifinais, Inter e Caxias, Grêmio e Brasil de Pelotas seriam 2 grandes jogos, né, Luciano? Com certeza, e que deve trazer um pouquinho de público aí para esse gauchão, que é um outro aspecto que está, como a gente vinha falando aí nessas fragilidades todas do campeonato, acaba não despertando o interesse do público e a baixa renda e baixo público, que de repente agora nesses jogos aí de quartas e semi pode dar uma elevada. Né? Correto, então, Luciano. Vamos se despedir então do nosso telespectador, né? Senão a gente vai ficar a noite inteira aqui falando das coisas do Rio Grande do Sul. Queria te agradecer mais uma vez, Luciano, tu que está sempre presente aqui 2 vezes por semana no Esporte na TV. Muito obrigado e uma boa noite. Muito obrigado pela participação. Hoje que eu cheguei no horário, né, e
com 20 minutos de antecedência e não falasse nada. Ah, não. Aqui é cobrado só quando atrasa. Então tá, Luciano, muito obrigado. Te aguardo novamente, talvez na quinta, talvez na segunda que vem. Vamos deixar um mistério no ar. Agradeço a audiência e a paciência de você aí de casa, que acompanha a gente pela TV ou pela internet. Uma boa noite, amanhã eu estou de volta, 20 horas aqui com Esporte na TV. Até lá!